Muita paz a todos que acompanham as reflexões dos trabalhadores do Grupo Espírita Assistencial Fraternidade, localizado em Brasília, e nós estamos aqui hoje para refletirmos no item 46 do livro Sol nas Almas, que nos fala sobre educação. Ele afirma nas suas páginas, através da psicografia de Chico Xavier, sob a intuição de Emmanuel, de que é preciso que nós nos eduquemos para podermos educar. Então, ele começa o texto, Emmanuel começa o texto falando assim: que a cultura avançada na Terra patrocina invariavelmente processos mais amplos para a defesa do corpo, resguardos para as surpresas da temperatura, imunidade à frente das moléstias contagiosas, roupas adequadas para atravessar as ondas rubras do incêndio, escafrandos destinados à imersão sem perigo nos segredos do mar. Entretanto, não existem à venda peles que abriguem a pessoa contra o frio do desencanto, vacinas que a isentem perante a devastação da calúnia, amianto que a preserve do fogo das paixões, e nem aparelhos que a mantenham invulnerável sob os arrastamentos inferiores. Então, Emmanuel aqui nos alerta que há processos, que há ações que não se limitam à proteção material, que torna-se necessária um outro tipo de proteção. E ele vem nos dizer que a cultura da alma não se adquire nas universidades de alvenaria, que é possível obter na própria terra, através das lições dos instrutores espirituais que se acham no educandário humano em socorro da vida. A doutrina espírita é quem vai nos auxiliar e, através do trabalho de Allan Kardec, veio nos trazer as orientações necessárias para que a gente possa adquirir um processo educativo que promova em nós um engrandecimento, uma modificação que nos possibilita seguir segundo e seguindo as leis de Deus. Na visão do Espiritismo, a educação é um processo de evolução espiritual, onde o indivíduo deve buscar autoconhecimento, aprimoramento das virtudes e compreensão das leis divinas. A ideia central é que, ao nos educarmos, a pessoa estará mais preparada para contribuir com a formação moral e espiritual de seus semelhantes, promovendo valores. E esses valores incluem-se o amor, a caridade, o respeito, a tolerância. Então aqui fica muito claro para todos nós que nós precisamos de trabalhar esses processos de aquisição das habilidades morais. Aspectos importantes para nós atingirmos essa educação moral. Quais são esses aspectos que promovem o nosso movimento ao encontro de ações que possam nos modificar intimamente, nos educarmos intimamente? A gente refletiu e pensamos o seguinte: o autoaperfeiçoamento.
É a base da educação espírita, começa com a transformação interior do indivíduo. Então, é eu me modificando, eu aprendo, eu me torno pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais tolerante, mais paciente, promovendo, sim, para nós um processo de equilíbrio. E esse equilíbrio a gente encontra na valorização do conhecimento moral e religioso, além, é claro, da aprendizagem intelectual. Só que, hoje em dia, nos nossos momentos de correria, a gente anda se preocupando demais da conta com o aspecto intelectual, esquecendo a moralidade. Então, nós estamos recebendo na Terra, nas nossas casas espíritas, crianças intelectualizadas, que têm um nível de inteligência superior. Em compensação, essas crianças estão carecendo da orientação da moral e da ética, que é fundamental para a nossa evolução. Então, é muito importante que a gente busque o nosso aperfeiçoamento, que a gente promova naqueles que nos envolvem uma vontade grande de se melhorar e transmita aos que chegam, sejam crianças ou adultos ou idosos, a importância da valorização dos aspectos morais. Isso nos torna responsáveis pela sociedade, porque se nós nos educamos para ajudar o próximo, através da prática da caridade, é muito importante que a gente tenha a certeza daquilo que a gente fala. Então, o autoconhecimento promove tudo isso. Promove o conhecimento intelectual, o conhecimento moral, a ética, nos deixando preparados para a transmissão desses conceitos. Lembrando aqui que vale muito mais o nosso exemplo do que as nossas palavras. Então, o desafio para todos nós que trabalhamos na seara do Cristo é que nós possamos transmitir aquilo que estudamos e, consequentemente, aquilo que falamos. Eis aí a grande responsabilidade de todos nós, trabalhadores da seara de Jesus, que nos comprometemos com a palavra. Precisamos nos educar intimamente, todos os dias, em todos os momentos da nossa participação na vida. Segundo o Espiritismo, também, ele afirma as leituras que fazemos, que a verdadeira educação é um processo de elevação espiritual e moral. E através do desenvolvimento das virtudes e da compreensão das leis divinas, que a gente vai aprender cada vez mais a praticar o amor ao próximo. Então, buscando o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento e a compreensão do papel de cada espírito na jornada evolutiva, nós vamos promover, pelo menos no nosso meio de convívio, no nosso grupo familiar, ações que vão colaborar com a edificação desse autodescobrimento entre aqueles que convivem conosco. Queremos falar também que essa educação, essa autoeducação, deve estar sempre alinhada ao amor, à caridade, à tolerância, pois são valores que sustentam
a modificação, a convivência harmoniosa entre todos nós. Nesse processo de educação, o espírito se prepara para, numa próxima encarnação, chegar com uma consciência mais profunda, mais firme, e dessa forma a gente vai crescendo. Então, meus irmãos, o conhecimento da doutrina espírita, o trabalho no bem, promove o nosso crescimento espiritual. E se nós estamos crescendo, aqueles que nos rodeiam, que convivem conosco, também estão crescendo. Então, o mais importante, nós já falamos aqui, é nós buscarmos a vivência cristã. Os ensinos nós já sabemos. É mais fácil da gente obter, frequentar um ESD, um EAD, um grupo de estudos, as palestras públicas, a gente já vai adquirindo. Mas a vivência, a exemplificação de tudo aquilo que o nosso processo de desenvolvimento da nossa intelectualidade sem a prática não adianta muito não, fica só escrito. Ele tem que ser trabalhado, vivenciado. E dessa forma, o processo de aprender e ensinar torna-se, como já falei, um processo de evolução. E é muito claro que quanto mais nós nos tornamos melhores, mais pautamos a nossa vida na ética, na compreensão e na certeza, na esperança de um mundo melhor. E é por isso que falamos que esse processo educativo é responsabilidade de todos nós, para que a gente possa transferir tudo isso para aqueles que convivem conosco, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nas atividades espíritas, porque essa troca de experiências vai promover um equilíbrio emocional muito bom, facilitando a nossa transformação moral. Resumindo, na visão do Espiritismo, a verdadeira educação vai além do aprendizado intelectual e promove, nos motiva, nos faz ir atrás daquela habilidade fantástica de trabalhar as virtudes, entre elas o amor. Essa preparação permite que a gente possa transmitir esses valores para o nosso próximo, compartilhar esses valores, para que nós possamos realmente promover o progresso àqueles que nos rodeiam, àqueles que convivem conosco. Então, meus irmãos, educar para educar-se. Educar-se para educar. É muito importante que nós tenhamos condição de promover esse trabalho interior, de nos tornarmos pessoas educadas. E como nós vamos nos tornar pessoas educadas, gentis, pacientes, tolerantes? Como vai acontecer isso? Exige umas reflexões importantes, partindo do princípio de que são aquisições um pouco difíceis de serem adquiridas na atualidade. E a gente aqui poderia refletir em cima da possibilidade de nós darmos início a esse processo educativo através das coisas mais simples, como, por exemplo, ser gentil. Ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, a todos que convivem conosco,
aquelas palavrinhas que a gente aprendeu na aula de moral cristã. Meu tempo de infância não era evangelização. Evangelização abrandava todas as atividades na casa espírita, mas a atividade direcionada à criança tinha o nome de aula de moral cristã. Então, a base dos nossos ensinamentos, como é até hoje, eram os exemplos, os ensinamentos de Jesus. E aquelas queridas trabalhadoras que na época transmitiam esses ensinamentos, nos ensinavam palavras mágicas. E no mundo de fantasia das crianças, aquela magia funcionava. Então, ensinavam o quê? Obrigada, bom dia, boa noite. Diante dos mais velhos, cumprimentá-los, estendendo as mãos. Alguns até, em sua maioria, usavam aquela expressão maravilhosa que até hoje a gente escuta, principalmente aqui no interior de Goiás. Meu filho, Deus te abençoe. Vocês já imaginaram palavras mais mágicas do que essa? Um irmão, uma irmã, que poderia ser o pai e a mãe, os avós, qualquer pessoa adulta, se dirigindo à criança e respondendo ao seu pedido: mãe, bença. A resposta obtida era: Deus te abençoe. Então nós iniciávamos o dia seguindo as notas musicais das bênçãos de Deus, tendo como intermediário nosso amigo espiritual. Tem muitos lugares, tem muitos lares da atualidade que se esqueceram disso. Todos acordam geralmente atrasados, correndo, e se esquecem de, primeiramente, agradecer pelo dia, por mais uma oportunidade de aprimoramento, de evolução. Então, Deus te abençoe. Quando a gente fala bom dia, a gente pode transmitir na nossa voz energias positivas que envolvem aquele irmão a quem o som das nossas palavras foi dirigido. Meus irmãos, isso é nos educarmos. Os agradecimentos. Como é bom agradecer. Como é bom poder falar obrigada por algum favor, por alguma necessidade nossa que nos foi atendida. E é um gesto de gratidão, como falamos anteriormente, da maior importância na nossa vida. Tem mais palavrinhas mágicas. Dá licença, me desculpa, me perdoa. E as crianças aprendiam, guardavam dentro de si. Talvez ainda não soubessem aplicar direitinho, no momento correto, mas aquela sementinha foi lançada na terra fértil daqueles coraçõezinhos. Isso é direcionar o nosso processo educativo àqueles que nos cercam. Então, gente, essas pequenas palavras mágicas continuam valendo até hoje. E a gente precisa de falar mais. Para nos educarmos também, a gente precisa de gostar da gente, valorizar o que nós temos de melhor. É importantíssimo, porque se nós não nos amarmos, como que nós vamos amar o nosso próximo? E como que nós vamos aprender a nos amar? Nos perdoando. Somos espíritos aprendizes. Estamos num processo evolutivo. Então, é muito importante que nós possamos fixar as nossas ações nesse trabalho de auto-perdão, colocando na nossa mente que o que nós fizemos foi o melhor que possuímos.
que tivemos condições de fazer. Se erramos, erramos. Sim, erramos. Mas aprendemos. Mas com o erro nós prosseguimos. Com o erro nós aperfeiçoamos. Então seria nós nos conhecermos, nós nos amarmos, nós nos perdoarmos e a vivência da doutrina, dos preceitos trazidos pelo Espiritismo. Seguir os passos dos exemplos de Jesus. Seria o processo de nos educarmos. E trabalhando esse processo íntimo, a gente irradia, a gente transmite através da palavra, através das ações, tudo isso que nós estamos conseguindo adquirir. E dessa forma passamos para o patamar ideal que é estarmos em paz, em harmonia conosco. Então, meus irmãos, é muito importante para todos nós que a gente busque o nosso autoconhecimento, o nosso autoaprimoramento, a nossa autoeducação. Não podemos abrir mão jamais desses 3 processos que a gente precisa de colocar em movimento na nossa vida. E uma proposta interessante é valorizar as coisas que nós damos conta de fazer. Hoje é um pouquinho, amanhã mais um pouco, até que lá na frente a gente consegue realmente trabalhar segundo as leis de Deus. Então, meus irmãos, vamos nos educar. Apesar de todas as dificuldades, de todas as incertezas, de todos os medos, se nós confiarmos no plano espiritual, naqueles que nos amparam, que nos sustentam, que torcem pela nossa vitória, nós estaremos nos educando, nós estaremos crescendo. E esse crescer significa o quê? Que a cada dia estamos mais felizes, porque nós fomos criados para sermos felizes, para estarmos em paz e harmonia. Então, para nos educarmos, é necessário que a gente trabalhe, que a gente dedique aos que nos cercam os nossos momentos de convivência, buscando sempre visualizar esse processo educativo. Para isso, nós temos que ser a figura que vivencia esses questionamentos. Somos nós, espíritas, trabalhadores da seara de Jesus, que juntamente com o conhecimento, com a prática, com o trabalho, conseguimos crescer. E a maior vantagem de tudo isso é que a gente evolui, a gente cresce pelo amor. Estamos entrando num patamar em que caiu por terra a ideia do sofrimento para resgate. A gente pode resgatar trabalhando com amor. A gente pode suprir as nossas carências, os nossos defeitos, trabalhando para o próximo. Isso é misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, já partindo para o final da nossa fala, é muito importante que a gente busque a tal da educação integral. Educação material. E o que seria educação imaterial? Cuidar do nosso corpo. Fazer tudo o que podemos fazer para que tenhamos essa carcaça
por mais longo tempo possível para que a gente possa cumprir pelo menos metade do que a gente se comprometera quando estávamos para encarnar. Então seria esse cuidado corporal, através da alimentação, das medicações, do exercício físico, mas poderíamos também e devemos aperfeiçoar, nos educarmos espiritualmente. De que forma? Vendo sempre os desígnios de Deus e seguindo sempre as leis de amor, para que possamos em breve atingir a felicidade verdadeira. Muita paz e um abraço no coração de todos vocês.